as conchinhas do mar mudaram o clima apenas retirando o carbono da água e da atmosfera, imagino que a humanidade faz queimando combustíveis fósseis sem parar. Oi pessoal, hoje o vídeo é uma resposta ao argumento negacionista de que o ser humano não é capaz de alterar o clima em nível global. Tá? Pra gente entender um pouquinho como é que funciona isso, vamos assistir primeiro o argumento negacionista e depois eu vou explicar sobre o período Ordoviciano e como as conchinhas do mar foram capazes de causar uma catástrofe climática no mundo há 445 milhões de anos atrás. Então vamos lá. O homem não interfere no clima global. O homem, com todas as suas cidades e seus campos cultivados, só ocupa 6% da superfície do planeta, contra 71% de oceanos. Então o homem não tem capacidade de mudar o clima global. Toda essa besteira que está por aí, mudanças climáticas, deve ter razões por detrás. Enfim, aí ele segue numa linha ali tentando justificar que existem razões para a narrativa do aquecimento global. Vamos entender o que foi o período Ordoviciano e como as conchinhas do mar foram capazes de alterar o clima. Então, o período Ordoviciano aconteceu há 445 milhões de anos atrás e o planeta era muito diferente. Os níveis de CO2 eram altíssimos, até 10 vezes maiores do que hoje. A vida estava principalmente nos mares, os continentes estavam próximos ao Equador e mesmo assim o planeta congelou. Como um mundo quente virou um mundo de gelo, né? A pergunta que fica. A explicação científica é o seguinte: durante o período Ordoviciano ocorreu uma explosão de vida marinha. Organismos com conchas de carbonato de cálcio, tá? Surgiram. E esses organismos fazem algo crucial. Retiram o CO2 dissolvido da água, usam esse carbono para formar suas conchas e quando morrem, as suas conchas caem para o fundo do mar ficando soterrados. E qual o resultado em grande escala? Menos CO2 na atmosfera, menos efeito estufa, clima global resfriando, geleiras crescendo nos polos. E foi exatamente o que aconteceu. Com milhões de anos de biomineralização acontecendo ao mesmo tempo, a queda do CO2 foi tão significativa que as temperaturas globais despencaram. As geleiras gigantes se formaram no Polo Sul, o nível do mar caiu dezenas de metros e isso provocou uma das maiores extinções em massa da história. E foi literalmente a vida alterando o clima do planeta. Sim, as conchinhas do mar foram os maiores exterminadores da vida na Terra. E se organismos como as conchinhas do mar conseguiram mudar o clima global, por que 8 bilhões de seres humanos queimando trilhões de toneladas de combustível fóssil não conseguiriam fazer uma catástrofe em igual grandeza, né? Comparando com o presente, hoje nós emitimos CO2 milhares de vezes mais rápidos do que qualquer processo natural já registrado. Estamos desfazendo em 200 anos um sequestro de carbono que levou milhões de anos para acontecer. Não existe contradição. O que aconteceu no Ordoviciano é a prova que o clima global responde ao carbono atmosférico. A única diferença entre antes e o agora é que nós estamos acelerando o processo a uma velocidade inédita. E sim, as conchinhas do mar mudaram o clima apenas retirando o carbono da água e da atmosfera, imagino que a humanidade faz queimando combustíveis fósseis sem parar. Se gostou do conteúdo, me siga nas redes sociais e até a próxima.